Olá, na aula de hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar de alguma coisa muito nova que tem dentro do direito administrativo, que é uma confusão jurídica, não é, em torno da possibilidade ou não de aplicação de uma norma que acabou de sair. Não é? Então, portanto, não perca, não saia daí, porque até o final dessa nossa videoaula de hoje nós falaremos de um tema importantíssimo dentro do direito administrativo. Nós vamos falar sobre a aplicação ou não da nova lei, na nova regra da lei de improbidade administrativa para os processos administrativos disciplinares. É mesmo, aqueles processos em que os servidores públicos respondem em decorrência da prática de algum ato de improbidade administrativa. E nós sabemos que tem muita gente respondendo processo no Brasil inteiro com relação a este tema. Portanto, convido a vocês a que não saiam daí e permaneçam atentos no nosso vídeo de hoje, porque nós falaremos muito sobre o tema improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar. Mas antes de darmos início aqui ao nosso tema, antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar claro a vocês e fazer o convite, para que vocês também se inscrevam no nosso curso de licitações, um curso que tem levado aí todo o conhecimento da parte teórica e a parte prática daquilo que a nova lei de licitações, a lei 14133, traz de novidade aqui para a gente. Portanto, a lei 14133, em todos os seus pormenores, nós levaremos aí de uma forma online, uma forma onde eu trago a teoria aliada com a prática em 12 horas de curso, não é? Com certificação, e que tem aí formado mais de 500 pessoas em todo o Brasil. Aproveite então a oportunidade, eu vou deixar o QR Code aqui, ó, no meu canto superior direito, né, para que você possa, mirando aí no nosso QR Code, fazer a inscrição com preços promocionais, tá bom? Não se esqueça, então, o curso está completíssimo, com muita novidade, e lembrando que a lei vai se tornar obrigatória a partir de 1º de abril de 2023. Portanto, já está chegando aí a obrigatoriedade da nova lei de licitações e contratos administrativos, tá bom? Bom, então vamos adentrar um pouquinho mais no nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre improbidade administrativa. Na verdade, nós vamos fazer um recorte específico para podermos falar um pouquinho da improbidade administrativa quando o agente público, o servidor público ou o empregado público responde pela prática de um ato de improbidade em processo administrativo disciplinar. Ou seja, aquele servidor público ele pode acabar perdendo o seu cargo público em decorrência desse processo administrativo disciplinar, tá bom? De onde é que nós vamos tirar as premissas? Quais são as ideias que nós temos aqui? Primeiro, deixa eu fazer só uma breve introdução histórica, fazer uma contextualização para que fique claro para todo mundo a ideia deste dispositivo. O ponto de partida que nós devemos observar são as alterações trazidas aí pela Lei 14.230 de 2021. A Lei 14.230 de 2021, ela trouxe uma alteração significativa na Lei 8429 de 92, a chamada Lei de Improbidade Administrativa. Lembrando que essa Lei 14.230 de 2021, ela trouxe, em especial, a necessidade da comprovação do dolo para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Mas aí existem algumas dúvidas, né? E chegou até o Supremo Tribunal Federal por meio do tema da repercussão 1199 do Supremo Tribunal Federal, então tema de repercussão geral 1199 no Supremo Tribunal Federal, que decidiu, tá certo? Que decidiu pela irretroatividade, ou melhor, pela retroatividade da norma mais benéfica ao réu para aquela apuração dos fatos em andamento, e que para os casos já julgados não poderia ser feita aí uma aplicação da norma mais benéfica para os casos já julgados. E aí, fazendo uma pequena ressalva ao voto do ministro André Mendonça, né, o voto do ministro André Mendonça é muito claro no sentido de que, inclusive, até os casos daqueles que já forem julgados, né, poderiam ter sido acobertados também com a nova norma em decorrência da sistemática jurídica aplicada a nova lei, as alterações, não a nova lei, as alterações da lei de improbidade administrativa, o direito administrativo sancionador, entre outras regulamentações próprias. Pois bem, qual que é o universo que nós vamos adentrar agora? Nós vamos adentrar no universo onde vai se tratar especificamente dos casos em que tem lá um ato de improbidade administrativa praticado por um servidor público, por um agente público, e que este ato de improbidade administrativa
pode resultar aqui na sua exoneração por meio de um processo administrativo disciplinar, um PAD. Tá? E aí começa toda a discussão jurídica em torno da aplicação ou não dos novos institutos e de que forma nós devemos observar isso. Tá? Bom, na ausência normativa, na ausência de uma regra de transição, e o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto no tema 1199, traz bastante essa tese, né, da ausência de uma norma de transição entre a 8429 e agora, com as mudanças da 14230 de 2021, com essa ausência de transição, cabe aos órgãos públicos, cada um deles, regulamentar um pouquinho sobre a sua matéria, né? Cabe cada órgão público trazer a sua própria regulamentação. A Advocacia Geral da União, a AGU, saiu na frente e já expediu aqui um parecer, não é, que acabou praticamente sendo um norteador para todos os órgãos da administração pública. É um parecer recente, é um parecer que acabou de sair, portanto eu gostaria de trazer aqui para vocês, em especial para a gente fazer o debate de 3 pontos que me parecem aí muito importantes com relação a este parecer, tá bom? Então, se me permite fazer a leitura aqui, o processo é o processo 00688.000.720/2019, né? O assunto é a aplicação temporal da Lei 14.230 de 2021 aos processos disciplinares, tá? Então volta para mim aqui um pouquinho. Então, portanto, o teor deste processo, o teor deste parecer que nós vamos tratar aqui, desse voto aqui, né, que foi expedido pela AGU, no sentido de que, olha, uma nova diretriz, de um novo paradigma para que se aplique aqui dentro dos processos administrativos. Portanto, então, precisa ficar muito atento a 3 pontos que nós devemos observar, tá bom? Quais são esses pontos? De que forma nós vamos verificar cada um deles? Primeiro ponto, se me permite fazer a leitura, e vou deixar aí também disponível para vocês aqui na tela. Quando na decisão final, na parte final do voto, tem as alíneas A, B e C. A linha A ele traz a seguinte redação: as inovações promovidas pela Lei 14.230 não retroagem em relação às sanções disciplinares aplicadas a autoridades competentes por ato de improbidade administrativa na vigência de norma anterior. Então, repetindo, a aplicação, as inovações promovidas pela 14.230 não retroagem em relação às sanções disciplinares aplicadas pela autoridade competente por ato de improbidade na vigência de norma anterior. Volta aqui para mim o seguinte: o que é que significa dizer isso? Me parece muito claro, ainda que o direito administrativo sancionador preveja a possibilidade, não é, de você poder fazer o julgamento ainda de uma norma mais benéfica e aí sim poder até, segundo o entendimento de alguns, né, interceder naquele julgamento que já tiver sido resolvido. A AGU deixou claro aqui falando o seguinte: olha, quem já foi apenado, quem já foi punido em processo disciplinar com base na 8429 não pode utilizar dessa nova regra da 14.230, das alterações da 14.230, para que se possa fazer aí uma nova roupagem, uma nova aplicação de sanção, um abrandamento da sanção, um abrandamento da penalidade. Isso não pode ocorrer, tá? Que fique claro aqui, então, essa tratativa aqui que a AGU já trouxe, essa nova roupagem jurídica que a AGU acabou de trazer aqui, tornou muito mais sólido, né? Então, consolidado, que para dentro dos processos administrativos disciplinares que já estiverem sido julgados, já estiverem sido apenados, não se pode fazer nenhuma alteração especial, não se pode fazer nenhuma adoção de medidas com base na nova lei. Por quê? Porque a lei já foi aplicada, a punição já foi aplicada, e ainda que a norma preveja, né, a possibilidade de retroagir em decorrência do direito administrativo sancionador, eu não poderia aplicar ao caso concreto em processo disciplinar. Essa é, então, portanto, a primeira das 3 situações que eu gostaria de destacar. A segunda, que está prevista na linha B, e vamos à leitura dela aqui com vocês. Os atos ímprobos anteriores às inovações legislativas trazidas pela 14.230 e não julgados, aplica-se às diretrizes da nova norma diante a análise do caso concreto, desde que a nova redação seja mais benéfica ao acusado. Então, repetindo,
os atos ímprobos anteriores à inovação legislativa da 14.230 e não julgados, aplica-se as diretrizes da nova norma, diante a análise do caso concreto, desde que a nova redação seja mais benéfica para o acusado. Aqui são 2 pontos, volta para mim aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro ponto, quando nós tratamos da possibilidade, não é, e do caso aqui agora muito prático, daqueles casos em curso, dos casos que estão em andamento, que ainda não foram julgados pelos órgãos, pelas comissões sindicantes, ou ainda por aquele que seja responsável dos processos disciplinares, esses processos que estão em curso, se eu pratiquei um ato de improbidade previsto na 8429 original, e que pela 14.230 não teve previsão, né, este ato ele está desconfigurado, eu não posso mais ser punido, apenado por um ato, até porque este ato foi mais benéfico para mim. Então vamos supor, se você observar, por exemplo, lá na parte que trata dos atos de enriquecimento ilícito, nos atos que causam prejuízo ao erário do artigo 10, ou ainda aqueles atos ofensivos aos princípios da administração do artigo 11, nós temos diversas variantes, não é, importantes. Mas aqui qual que é a grande sacada que a AGU trouxe para todo mundo que vai utilizar isso aqui na prática? É o seguinte, olha, a partir do momento em que eu tenho um processo em curso, a partir do momento em que eu tenho um processo administrativo disciplinar em andamento, que o servidor não foi apenado, que ele não foi punido ainda, né? Não houve sanção ao servidor público, e que neste momento, este ato que eu tenho aqui punido, enfim, este ato em curso, esse processo que eu tenho em curso, tem uma nova lei que garante os benefícios da retroatividade da norma, se for uma situação mais favorável, evidentemente eu já aplico aquele fato ao caso concreto, não é? Perceba, se a nova norma trouxe aí um permissivo legal para que eu possa utilizar desses mecanismos da improbidade da 14.230 que são mais benéficos, né, para aquele que responde o processo em andamento, então o parecer da AGU me deixa claro, tá certo? Me deixa claro sobre a possibilidade já de aplicação imediata dos dispositivos da 14.230. E aí ele coloca um condicionante na parte final. Na parte final aqui da linha B ele fala, olha, desde que sejam mais benéficas para o réu, o acusado no caso, né? Então se a norma, a 14.230 foi mais benéfica ao réu, ao acusado, por exemplo, faltou a caracterização, a configuração do dolo naquele ato praticado na 8429. Faltou a configuração do dolo. Quem acusou ali, a comissão sindicante, enfim, a denúncia que veio contra aquele servidor, não consegue demonstrar o dolo. E agora nós sabemos que é obrigatoriedade a caracterização e demonstração do elemento subjetivo do dolo. Se isso não estiver demonstrado, obviamente, eu posso pedir a aplicação imediata da norma, e essa aplicação imediata da norma passa a ter aqui uma roupagem própria, inclusive com os próprios dispositivos da 14.230, tá bom? Então essa é a segunda situação, a situação da linha B, que fala então que os atos que estiverem em curso, poderão aplicar da nova lei, da 14.230, das questões envolvidas da 14.230, né? Desde que sejam mais benéficas ao réu, tá bom? Então essa é a segunda situação que eu gostaria de destacar com vocês. E a terceira e última situação, vamos para a leitura lá da linha C, que fala o seguinte: os atos ímprobos anteriores ao advento da 14.230 e não julgados até a edição da referida lei, aplica-se norma incidente ao tempo da prática dos respectivos atos, tempus regit actu. Se diante da análise do caso concreto, extrair-se que a nova redação da 14.230 apresenta-se mais maléfica ao acusado, em comparação à redação anterior, esculpida na 8429. Olha aqui, só repetindo então, é interessante, hein? Se os atos praticados anteriores a 14.230 e não julgados até a edição da lei, aplica-se a norma incidente ao tempo do fato, ou seja, a 8429. Se diante da análise do caso concreto, extrair-se que a nova redação da 14.230 apresente-se de forma maléfica ao acusado em comparação à redação anterior. Volta aqui para mim no seguinte, olha só. Olha que ponto interessante, né? Então ficou aqui juridicamente muito mais confortável para aquele que responde um processo administrativo disciplinar. Por quê? A linha B fala, olha, se eu pratiquei um ato anterior e que ainda está em curso e que a lei 14.230 me foi mais benéfica, eu utilizo a nova lei. Agora, se
a regra jurídica, não é? Da 8429, o processo ainda em curso, e a lei 14.230 alterou para ficar mais grave, eu utilizo o quê? A 8429 pela lei que rege o tempo do fato. Não é? A lei que vai regir o tempo do fato, que vai trazer aqui ao tempo do fato a norma a ser aplicada, então ela pode se utilizar da 8429, ainda que a 14.230 tenha alterado de forma posterior. Deu para entender? Então, perceba que aqui é interessante e muito mais confortável juridicamente aquele que responde a um processo administrativo disciplinar, justamente porque se a norma, a 8429, for mais maléfica a ele e o processo não tiver acabado, eu utilizo a nova lei. Se a nova lei for mais maléfica, for mais dura a ele, né, eu utilizo a 8429 se o processo ainda estiver em curso. Então, por este parecer, a AGU trouxe aqui de forma clara que o mesmo dispositivo legal ele vai ter que ser sempre aplicado para quê? Para beneficiar aquele que está respondendo o processo. E essa que é a grande verdade. O fundo de toda essa roupagem jurídica é para você poder tratar que aquele que tem, que responde o processo, ele pode se utilizar aí praticamente da norma mais benéfica a ele para responder aí o processo em decorrência do direito administrativo sancionador. Tá bom? Bom, com isso, nós encerramos esse nosso encontro de hoje. Falamos aí bastante sobre um ponto importantíssimo, volto a frisar, novo, fresco, que muita gente vai poder aí se utilizar no caso concreto, no Brasil afora, nos processos administrativos disciplinares, tá bom? Não perca então, continue acompanhando o nosso canal lá no Instagram, @leandro_matsumota, o nosso curso de licitações, que eu vou deixar mais uma vez aqui, ó, o link aqui em cima, né, para que você possa acompanhar. E aí nós continuaremos ainda com nossos vídeos, com as nossas videoaulas aqui para poder tratarmos de muitos assuntos relacionados ao direito administrativo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.